Esse vídeo aqui, ó, fala de 4 frases. O certo, o bem, o mal e o errado. O que significa isso? Significa o seguinte: o mal é muito fácil praticar o mal do que o bem. O mal é muito fácil praticar do que o bem. Entendeu agora? O mal é muito mais fácil praticar do que o bem. Porque é o seguinte: o bem é difícil porque a pessoa para fazer o bem esforça. Entendeu? Fala de 4. Esse vídeo aqui está falando de 4 frases: bem, mal, errado e certo. Bem, mal, errado e certo. Então é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte: as coisas erradas é muito mais fácil fazer do que o certo. E o bem e o mal é muito mais fácil fazer também do que o bem. Por quê que é mais fácil? Porque fazer o mal não se esforçar, não. Você faz o mal com tranquilidade, com facilidade. Agora você, para fazer o bem, você tem que esforçar. Você tem que ter opinião, tem que ter muito certeza do que está fazendo. Não vou falar vergonha, não. Caráter, não. Vou falar certeza, para não estragar a frase. Porque fazer o bem é muito mais difícil que fazer o mal. O mal não, o mal faz com tranquilidade. Você faz o mal deitado na cama, sem sair de casa, em qualquer lugar você faz o mal. E o bem e o mal, você não se esforçar para fazer, você faz com facilidade. Entendeu? E o bem é mais difícil para fazer. Esse vídeo aqui fala de 4 frases: bem, mal, errado e certo. Então o que acontece? A gente às vezes quer parar de fumar, no caso. Entendeu? Aí sempre parece uma pessoa que é da gente fumando. Pra pessoa sentir vontade de fumar também, certo? Você às vezes esforça para parar de fumar. Às vezes na hora que você está quase parando de fumar, parece uma pessoa te oferecendo cigarro. E a bebida também é a mesma coisa. Você quer parar de beber, sempre parece uma pessoa para te oferecer uma dose de bebida. Entendeu? Um prato de comida o cara não dá o outro. Entendeu? Agora, uma dose de bebida qualquer um paga por outro em qualquer lugar do mundo. E então por isso que eu falo que o mal é muito mais fácil fazer do que o bem. Qualquer um faz o mal. Agora o bem é mais difícil. E também fazer o certo, fazer as coisas erradas também, é muito mais fácil fazer as coisas erradas do que o certo. Errado é muito mais fácil fazer do que o certo. Porque qualquer coisa que você fazer errada, você não precisa esforçar a fazer as coisas erradas, né? Você faz as coisas erradas sem esforçar. Agora, você para fazer o bem, você tem que esforçar, você tem que ter opinião, você tem que... É igual você parar de fumar. Você para parar de fumar, você tem que ter opinião, tem que ter caráter também na cara. A verdade tem que falar. Se não tiver, a pessoa tem que ter caráter, pode falar vergonha de uma vez. Se não tiver, não para. Primeira coisa, tem que ter fé em Deus. Se não tiver fé em Deus, você não consegue nada. Bota Deus na frente de todas as coisas. Segundo lugar, tem que ter opinião. E terceiro lugar, tem que ter também vergonha, caráter na cara. Porque senão não para. Porque, e parar de beber também é a mesma coisa. Porque tem gente que bebe até morrer e não para. Eu posso saber que vai morrer que não para de beber. Isso aí é falta de
de fé em Deus, para mim, eu penso assim, falta de opinião e caráter na cara. Se a pessoa pedir Deus, pedir e ter opinião e vergonha, a pessoa consegue parar. Entendeu? Porque tem nego que pode saber que vai morrer, que não para de fazer aquilo. Faz até morrer. Então, isso é 3 coisas, esse vídeo que eu estou gravando. É o certo, o bem, o mal e o errado, entendeu? O certo, o bem, o mal e o errado. O certo é a pessoa andar certa e fazer as coisas certas. Mas isso aí é muito difícil para fazer. Igual eu estou falando com vocês. O errado é muito mais fácil para fazer do que o bem. É muito mais fácil, é fácil com facilidade. Agora o bem não. O bem é difícil. E também, é 4 frases, igual eu falei. O certo, o errado, o bem e o mal. E você também para ser correto com as coisas. Ser certo, é o que eu quero dizer. É 4 frases esse vídeo aqui. O bem, o certo, o mal e o errado. Então você para ser certo com as coisas, eu estou falando usando as 4 frases. Usando o bem, o mal, o certo e o errado nesse vídeo. Você para ser certo com as coisas, você tem que ser correto com as suas coisas. E para ser correto com as coisas é bem difícil, não é? É muito difícil ser correto com as coisas. Tanto faz um adil, tanto faz qualquer coisa. Você cumprir com as palavras. É raras pessoas que cumprem as palavras. A maioria desvia. Mente, fala que não tem condição de fazer aquilo e não cumpre com as palavras. Então, faz tudo errado, certo? Agora, eu estou falando de 4 coisas, igual eu falei com vocês. O bem, o mal, o certo e o errado. Então, o que acontece? Agora, fazer as coisas erradas é fácil. Você chega perto do cara e pede ele um dinheiro emprestado. Aí é fácil você pegar, né, do cara. O cara te arruma pra você. Pra você é fácil você tá pegando. Agora, pra você pagar, se a pessoa tiver caráter na cara, a pessoa paga com facilidade. Mas se não tiver, a pessoa até desvia do outro. Então, por isso que eu falo que o mal é muito fácil de fazer, o bem é difícil. E a pessoa que empresta sai prejudicada. Entendeu agora? Sai prejudicado. Então, o que eu quero dizer, o mal, a pessoa sai prejudicada, qualquer coisa que acontece com a pessoa é negativa, então é mal. Então, e sobre as coisas ruins, todo mundo aprende com facilidade, todo mundo aprende. Você não precisa se esforçar para aprender nada ruim, você aprende qualquer coisa com facilidade que é ruim, que é bom você não aprende. E outra coisa, esse mundo, todo lugar que a gente roda nele, a gente só vê coisa ruim, entendeu? Aí a pessoa tem ideia fraca, aí cai. A pessoa já tem ideia fraca, cai naquela. A pessoa chama o outro para cair numa furada, vamos supor, o cara chama o outro para roubar. Se o cara tiver uma cabeça firme, ele não vai, entendeu? Ele tem que ter cabeça firme, tem que ter opinião, vergonha e caráter, como eu tô falando. E fé em Deus primeiro, em primeiro lugar. Então, mas não é só roubar, qualquer coisa. Qualquer coisa o cara faz, qualquer coisa, quer dizer, de mal, o cara faz com facilidade. Ainda parece uma pessoa ainda para chamar a pessoa para fazer. E o certo, rapaz, ninguém ensina o cara. Como é que o cara não dá um prato de comida, o cara para comer, que tá na calçada? Entendeu? O cara vê o cara na calçada deitado, em vez de oferecer um prato de comida, oferece uma pinga para ele beber. Entendeu? Isso aí, qualquer um sabe fazer, troço ruim, qualquer um sabe fazer. Como é que o bem ninguém faz pro outro? Entendeu? Então o cara tá na calçada deitado, o cara vai e oferece uma pinga pro cara. Ele ofereceu um prato de comida. Isso aí, rapaz. Entendeu? O que eu quero dizer, esse vídeo é sobre 4 coisas: o bem, o certo, o mal e o errado. Isso aí tá errado. O certo é a gente andar correto com as coisas, com as contas, com as vidas da pessoa, tudo certinho. Entendeu agora? E fazer o bem para as pessoas aqui na terra, aqui, ó. E outra, aprender a fazer o bem, não fazer o mal. E o mal, o mundo é cheio do mal. E o mal com facilidade, você não aprende a fazer o mal. E o bem ninguém aprende. É só isso que eu queria falar para vocês. Faz o bem aqui na terra enquanto vocês puderem, tá, meus amigos? Eu amo vocês, tchau.